Agora estou no ar. Eu estou aqui, ainda vivo. Não foi desta vez. Ainda vou ficar mais algum tempo nessa terrinha. Estou com oxímetro que mede oxigênio e batimento cardíaco. Batimento cardíaco 124, né? É a emoção de estar vivo e de poder pregar nessa live. Eu hoje não vou agradecer o pessoal que me ajudou, mais de 10 pessoas. Houve algumas noites, me contaram, eu não vi nada. Segundo a Bianca, 3, 4 vezes eu quase que fui. Se tivesse, hein? 4 dias, noites no caso, eu quase fui, é? Pois é, né? Quer dizer que eu ia acordar morto, é isso? Não é? Eu dormi, dorme e quando acorda está morto. E só entre nós aqui, irmãos, esse sentimento de morte que nós humanos temos, é um sentimento humano. Porque para Deus tanto faz a gente estar aqui, como estar lá. Para Deus isso não... Se eu tivesse morrido, a igreja ia parar, mas não ia mesmo, né? A igreja continua, a igreja é de Cristo. Ainda bem que a igreja não é do pastor, porque se a igreja fosse do pastor, morre o pastor, morre a igreja. Mas como a obra é de Cristo, a igreja é de Cristo, o pastor morre e a igreja continua. Os irmãos da igreja levam a igreja, né? Com um novo pastor ou com um pastor levantado entre os irmãos, a igreja sempre continua. Graças a Deus por isso. Então, como disse, hoje eu não vou, até porque quando eu for agradecer, tem que fazer uma lista escrita, para a gente não esquecer ninguém. O fato é que eu estou aqui vivo, eu devo a muita gente, além dos médicos da Apvida, e já que falei em Apvida, estou lembrando também que a irmã Janete ainda está hospitalizada no hospital da Apvida, chamado Rio Negro. É um bom hospital, estive lá também internado por 1 dia e meio, 2 dias, até que resolveram me mandar com umas máquinas aqui para casa. Então eu tinha que, né? Fui bem servido pelas máquinas, 2 máquinas, uma delas da Apvida, a outra nós alugamos, R$300 por dia. Dói, né? Mas eu estou vivo. Eu acho que eu valho mais do que 300 por dia, né? E com o cuidado do pessoal, dia e noite, eu estou aqui com dificuldade, batimento cardíaco está alto, mas vou falar um tanto quanto mais devagar do que o normal. E nesses dias de estar na cama, nos primeiros dias eu nem conseguia virar, só virar na cama, nem isso eu conseguia, estava completamente paralisado praticamente, mas o pessoal que me ajudou me colocou em dia, né? É isso. E a irmã Janete, como eu estava dizendo, ainda continua hospitalizada. De onde ela estava, já está bem melhor. Eu fiquei com medo de que ela tivesse morrido, porque eu conheço situações de casais, não vou aqui citar nomes. O casal foi internado juntos, 1 dia e meio depois morre a mulher, dias depois morre o marido, e o marido não sabia que a mulher tinha morrido, e logo depois, dias depois, ele também morre. Pensei, será? Porque morre a mulher, ninguém diz nada para o marido, né? Né, Bianca? Será? Né? Fiquei preocupado. Não uma preocupação excessiva, mas aquele cuidado, né? Porque, como disse, sentimento de morte é coisa de nós humanos. Para Deus, se a gente está aqui ou se a gente está lá com Ele, é indiferente. Muito bem. E nesses dias que passei acamado, quantos dias, Bianca?
quase 30. Oh, meu Deus, quase 30. A cabeça ficou vazia. Vazia, 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 vazia. E era difícil ocupar tempo com a cabeça vazia. Mas pensei em muita coisa que estava travada. Problemas pastorais, problemas de missões, mudança de pastores. Enquanto eu estava acamado, né, Neberlan? Abrimos Mucajaí, Enquanto eu estava acamado, abrimos Mucajaí, Instalamos o nosso missionário em Mucajaí, estado de Roraima. Mucajaí fica, para quem vai daqui para Boa Vista, 50 quilômetros para cá. Então temos instalado lá um novo missionário, eu de cama, né? E também projetamos a abertura de uma igreja, uma capela, no estado do Paraná, numa cidade chamada Fazenda Rio Grande. Já fiz uma pesquisa, fica cerca de 30 quilômetros, acho que é isso, de Curitiba, onde a Emily e o Max, meus netos, moram. Então, mesmo acamado, a obra de Deus está avançando. E nesses dias, o que é que eu vou pregar? Qual vai ser a minha mensagem? Daí, pesquisando nas minhas muitas mensagens que eu tenho no computador, decidi uma reflexão, não é a mesma que eu já preguei 3 anos atrás, já é uma coisa mudada. Mas o tema, para mim, é muito importante, principalmente porque eu passei um risco de quase morte. Então, para mim é importante isso aqui, porque tem a ver com a minha vida também, né? A Bíblia só tem valor? Não, o que eu ia dizer não é muito saudável teologicamente. Eu ia dizer que a Bíblia só tem valor se tiver alguma coisa com a nossa vida. Não, a Bíblia tem valor com a minha vida ou sem a minha vida, não é verdade? A Bíblia é a rocha dos séculos, ela se mantém por si só, não precisa de defesa. Quantas vezes, novo convertido, não que eu chegasse a brigar, mas palavras duras com os meus amigos mal acabados lá na região Bragantina, quantas vezes discuti assim, às vezes asperamente, para defender Jesus. Daí chegou a maturidade e eu pensei, mas espera aí, defender Jesus? Quem sou eu para defender Jesus, Criador dos céus e da terra? E lá vai, né? Então quem sou eu? E aprendi que mais vale o bom testemunho, mais vale a mansidão, o coração manso. Isso é que vale. Palavras, e no meu caso, palavras mal colocadas, não produzem efeito. Você ganha discussão, mas não ganha alma. Ganha discussão, ganha. Mas ganha alma, diga não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos hoje uma multidão de 8 pessoas, né? Todos trabalhadores, né? Não tem ninguém folgado, né? Uma multidão de 8 pessoas. 8? 3, 6, 8. Uma multidão de 8 pessoas assistindo não, fazendo a live comigo, né? Muito bem. E enquanto eu estava deitado, uma coisa me surgiu, como diz, a minha cabeça ficou vazia por semanas. Daí, mas nesses dias, pensando em pregar, em fazer essa live, uma coisa ficou rodando na minha cabeça. E uma coisa que vocês já têm me visto, ouvido pregar, acho que de modo recorrente, é que eu quero falar sobre projetos de vida. Enquanto estava deitado, lembrava de um pastor aqui, um pastor lá. Eu conheço muitos pastores no Brasil, da IDPB. Só no Amazonas, nós somos 340 igrejas, fora outras igrejas em outros estados. Então eu conheço muitos pastores só na IDPB, além das muitas amizades que eu tenho entre presbiterianos, batistas, metodistas,
Brasil para Cristo e uma infinidade de denominações evangélicas que temos no Brasil. Então o texto que eu vou começar a ler é conhecido de vocês que frequentam aqui a Capela Carismática do Boulevard. Filipenses, capítulo 3, vai para o telão? Já foi para o telão? Versos 12 a 14. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Atentando para o verso 14, prossigo para o alvo. Esse texto que acabamos de ler tem muitas aplicações. E vocês, crentes de igreja, de qualquer igreja, precisam aprender quando o pastor está pregando o texto bíblico e quando o pastor está fazendo uma aplicação, tirando lições que não estão muito claras, no caso aqui está, nesse caso até que está bastante claro, mas o pastor não está preso ao texto. O texto é mais pretexto do que texto. E é o que eu estou fazendo hoje. Não estou falando de Paulo, que no verso 14, prossigo para o alvo. Então não estou tratando de Paulo, estou tratando de nós. Então Paulo é um grande exemplo. Depois que ele se converteu, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, se alguém não conhece onde começa a vida de Paulo, de fato, Saulo, mais tarde Paulo, mas a gente já chama de Paulo desde o capítulo 9. Então, desde que Saulo, se encontra com Cristo lá na estrada de Damasco, ele viu a bobagem que ele estava fazendo, ele viu, Jesus disse alguma coisa como, o que se aprende lá no texto de Atos 9, aprende-se que quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. E Paulo se deu conta disso. Tanto é que ele diz num certo momento, Senhor, que queres que faça? Quer dizer, se rendeu, se submeteu à pessoa de Cristo. E ainda desde aquele dia, até o final da sua vida, Paulo tinha um caminho para andar, nunca se desviou dele, sempre, desde que ele disse, Senhor, que queres que faça? E mais tarde, já com Ananias, já na cidade, ele termina, não é que termina, começa algumas instruções da parte de Cristo. Desde então, Paulo se torna o que a gente chama hoje o apóstolo das gentes. Então Paulo se tornou apóstolo e morreu apóstolo até o seu último dia de vida. E nós diríamos hoje, modernamente falando, Paulo tinha foco. Ele estabeleceu um alvo e nunca se desviou dele. Passou muita dificuldade, perigo de morte inclusive, mas nunca se desviou dele. E também, usando uma coisa que ninguém mais fala, hoje em dia a vida está mais fácil até para os missionários, mas numa época onde a IDPB era muito pobre. Aliás, a IDPB que eu nasci, em 14 de janeiro de 68, se eu falar que ela era uma igreja pobre, não é verdade. Ela tinha que melhorar muito para chegar a ser pobre. Não é piada não, tá?
Estou falando realidade. Hoje parece piada, mas eu vivi essa realidade. Éramos 14 igrejas no Brasil, 14 igrejas pequenas, na faixa de 50 membros. Assim eram as igrejas, 14 igrejas que nós tínhamos em 68. Hoje, olha a nossa igreja aqui, que beleza, né? Isso aqui, em 68, seria nem sei o que seria, né? Seria assim uma obra faraônica, né? Hoje em dia uma igreja como essa é normal, é comum para nós. Mas em 68 não tinha nenhuma desse jeito. E cá estamos, né? Tantos anos depois. E uma coisa que eu prego sempre, cada ano eu prego. Normalmente é em janeiro que eu prego sobre planejar o ano. E eu me lembro também aqui, antes do banco, tinha uma família da irmã Preta. Da irmã Preta, e crente da igreja, só era a irmã Preta, o filho dela, o Preto, João o nome dele, mas era o Preto. E o irmão mais novo, o Marquinhos, que também era chamado de Liquinho, ele até chegou a ter uma lanchonete aí. Por que eu estou contando isso? Me perdi, não sei porque eu estou contando isso. Ah, sim, lembrei. E ele já com lanche aí, e todo final do culto a gente ia ali comer um sanduíche, como é que chama? Hambúrguer, um guaraná, e ficava batendo papo. Um certo domingo, o pessoal foi para ali, daí todo mundo foi embora, ficou eu e o Marquinhos. E apesar que ele conhecia a gente há anos, ele me perguntou: pastor, como é a vida de pastor? Falei: como assim, Marcos? Pois é, eu vejo o senhor aí, vai para lá, vem para cá, viaja. Mas o que é a vida de um pastor? Falei: meu irmão, eu não sei muito bem o que é a vida de pastor, porque eu sou, né? Eu não sei explicar o que é a vida de pastor, eu apenas sou pastor. Daí conversamos. Eu falei: Marcos, eu tenho um planejamento para 10 anos, e 5 já está escrito. Eu tenho uma coisa lá para 10 anos, mas 5 já está planejado. Ele se admirou: o senhor tem planejado 5 anos? Falei: tenho. Ô, pastor Neri, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Ele era dono do lanche, né? Ele falou: eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã. O senhor está me dizendo que tem 5 anos planejado? Falei: a gente tem que saber para onde vai, né? Até porque, para quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve. E qualquer estrada leva para algum lugar, né? Mas não é melhor saber o que há no fim da estrada? Não é melhor saber o que tem no fim da estrada? Ou, se você quer chegar a algum lugar, não é melhor pesquisar que estrada que leva até lá? Então, nossos pastores, pelo menos uma meia dúzia que eu conheço, eles têm uma ideia do caminho que andam, têm uma ideia do que querem, mês a mês, semana a semana, têm uma ideia do que querem para o ano. Apesar que os últimos 2 anos, último ano, eu não fiz nada, né, assim, de viagem. Aliás, eu fiz uma viagem em janeiro para fevereiro. Eu fui lá em Boa Vista fazer uma reunião de pastores. Eu estou o presidente da ETPB Roraima até a próxima convenção. E fui lá para falar da convenção, planejar a convenção. E quando voltei, praticamente voltei para a cama, né? Coisa horrível. E trouxe comigo a miserável da Covid. É o Covid? É o miserável do Covid que eu trouxe, foi? Olha, coisa horrível. Então, todo ano eu dou essa fala com a igreja, sobre o que fazer durante pelo menos um ano. E para a gente saber o que quer ser da vida, eu tenho a brincadeira que eu faço. É uma brincadeira, mas que brincadeira séria. A brincadeira é a seguinte, a pergunta é a brincadeira. Eu pergunto assim:
O que você quer ser quando crescer? Né, Jordã? Jordã? O que você quer ser quando crescer? Já sabe ou não? Tem gente que fica mais velho do que eu e não sabe, né? O que quer ser quando crescer. Mas é bom começar a pensar, né? Vocês todos aí, o pessoal que me ouve pela live. Então nós temos diversas facetas como seres humanos. Eu, por exemplo, eu sou muita coisa, modéstia à parte, não é por estar na minha presença. Entre as coisas que eu sou pai, avô, eu sou marido, pai, avô, bisavô. Só aqui já tem 4 cargos, 4 funções, né? Eu sou pastor, sou supervisor de um grupo de 103 igrejas, ainda presido a IDPB Roraima, ainda porque não vou concorrer à presidência. Eu vou deixar o pessoal trabalhar lá, né? Continuo amigo, visitando, mas deixa o pessoal tocar o barco. E outras coisas que nem vem ao caso aqui citar. E se a gente não pensar em cada faceta do que somos, a gente acaba embolando no meio de campo, né? Não é verdade? Eu procuro quando eu não posso ter uma fala que eu não posso, em família principalmente, quando eu não posso ter uma fala que ajude, eu fico quieto. Daí amanhã, depois da manhã, quando der oportunidade, está todo mundo mais calmo, até eu estou mais calmo, então eu dou meu palpite, do meu parecer. E é assim que funciona a minha vida. Outro dia me perguntou, outro dia que eu digo 1 ano e meio, 2 anos talvez, alguém me perguntou: irmão Neri, como é a sua vida com a irmã Janete? E aqui eu tenho familiar aqui, então eu não posso inventar nada, né? Né, Bianca? Né, Neberlan? Neberlan não é familiar, mas está aqui a vida inteira, né? Daí quando alguém perguntou, um pastor perguntou: irmão Neri, como é a sua vida com a irmã Janete? Eu não tinha uma resposta pronta, dei aquela pensada, né? Falei: irmão João de Reis perguntou. Falei: irmão João, a minha vida com a irmã Janete é muito simples. Eu não exijo dela absolutamente nada. E o que vier é lucro. Amém? Vocês jovens, vocês, todos casados, né? Todos, né? Não exijo dela absolutamente nada. E qualquer coisa que venha é bênção. Mas o senhor nunca briga com ela? Ela nunca briga com o senhor? Briga não. Há discussões? Lógico que há. É lógico que há. Principalmente com questões eclesiásticas, questões da igreja. De vez em quando a gente tem que dar uma parada e uma discutida até para chegar a um ponto em comum. Mas dentro de minha casa, eu sou plena paz. Não faço confusão nem com a irmã Janete, nem com a família como um todo. É um bocado de gente hoje, né? Cerca de 20 pessoas hoje. Muito bem. Então todo ano fazemos diversas promessas. Vocês fazem também com certeza. Não, este ano eu vou ler a Bíblia toda, não é verdade? Lê assim uns 15 capítulos e para. O ano que vem eu vou começar aquele curso. Nem tem que ser uma faculdade. Tem que ser um curso que aumente o teu salário. Um curso técnico. Faz um curso técnico, o salário aumenta, depois você faz a faculdade. É assim que funciona. Apesar que hoje em dia tem tanta faculdade a preço bastante módico, né? Mas você quer aquela coisa mais aprimorada, mais, né? Então você faz um curso técnico, aprende uma profissão, trabalha, segura dinheiro para tocar a vida depois. O que mais que fazemos? Já falei da Bíblia,
Já falei que enterrar lá? Já falei. Dieta, agora as mulheres, né? Eu conheço algumas irmãs, inclusive na minha família, eu não preciso ir longe, né, Neberlan? Eu não preciso viajar muito longe, né, para tratar com as gordinhas, né? O que eu vejo esse pessoal falando de dieta? Olha, se falar de dieta e emagrecesse, eles estariam pesando uns 40 quilos cada uma, né? Mas pelo contrário, vou deixar para lá. Isso é segredo familiar. Então, todo ano achamos que o ano que vem será diferente. Amém? Mas não tem sido diferente para muitos, né? Tem sido diferente, infelizmente, para pouco. Você, por exemplo, já fez uma faculdade? Ou já fez um curso técnico? Corre atrás, meu irmão. Você que me assiste e o pessoal que está sentado aqui à minha frente. Vamos dar um pulo aqui. Uma coisa eu não sei. Outro dia eu e o Léo Cione, um dos nossos pastores, nos ajuda aqui na igreja também, durante a semana. O que eu ia falar dele? Deu um branco. Não lembro, eu vou falar o que está escrito aqui. Deixa para lá. Eu quando eu esqueço mesmo, né? São defeitos especiais pastorais. Sim, eu e o Léo outro dia fizemos uma avaliação, não contamos livro por livro lá do meu gabinete, mas fizemos uma avaliação bastante séria, analisando uma estante, né? E multiplicando pelas estantes todas do gabinete, não contando os que estão fora do gabinete, e nós achamos mais de 5.000 livros. Então, às vezes eu tenho um pensamento que eu nunca tenho certeza se eu mesmo que inventei, ou se eu li num livro 10 anos atrás, se eu li num livro 50 anos atrás, eu nunca sei se o pensamento é meu, ou foi a lembrança de um livro lido há décadas. Mas o pensamento é o seguinte: faça as mesmas coisas que tem feito até hoje e colherá os mesmos resultados. Não é um pensamento lógico? Tem pastor assim, tem gente assim, tem crente assim, a vida não está andando bem. Mas ele repete o dia a dia, semana a semana, as mesmas coisas. Não tem aqueles ratinhos, é rato? Tem uma coisa circular que ele fica correndo. É rato aquilo? Nunca viram? Quem já viu? Nunca viram? É uma rodinha, ela gira e tem tipo um ratinho que anda nela. Então ele está correndo feito um doido, mas não sai do lugar. Assim são algumas pessoas, fazendo as mesmas coisas que faz todo dia, todo mês, todo ano, faz as mesmas coisas, achando que vão ter sucesso, que fazendo as mesmas coisas que não deram certo até ontem, eles acham que hoje, fazendo a mesma coisa de ontem, acha que vai mudar alguma coisa. E nós sabemos que não muda, não é verdade? Então, se você quer mudança de vida, para uma vida melhor, você tem que fazer coisas diferentes. E buscar na Bíblia, nos provérbios, principalmente provérbios, tem muito versículo que pega a gente, né? No chacoalha. Provérbios é muito bom para mudança de vida. E de repente falta Jesus. Irmãos, no Brasil é difícil você achar alguém que se diga ateu. Hoje em dia aumentou um pouco. Hoje em dia já tem gente que afirma. Mas, se levar um tiro no peito, ele chama duas coisas, com certeza. Primeiro, ele chama a mãe. Oh, mamãe, minha mamãe, cadê minha mãe? E a segunda coisa que normalmente ele faz, oh meu Deus. O que me remete a uma outra coisa que não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas é interessante.
na Guerra Fria, Rússia, Estados Unidos, era uma coisa braba. Vocês não lembram disso? Eu vim daquela época. Disse que uma menininha de 6 anos perguntava para o pai: papai, Deus sabe que nós não cremos nele? Olha, a inocência, né? Papai, Deus sabe que nós não cremos nele? Eu não sei o que o pai respondeu, mas a pergunta foi muito interessante. Muito bem, então no Brasil tem alguns ateus? Tem. Até que chega a necessidade. Muito bem, estamos onde aqui? Vamos a Isaías. Eu tenho quanto tempo ainda? Eu sei que eu tenho todo o tempo, mas o pessoal em casa não aguenta, né? Live muito comprida. Mas Isaías, telão, né? Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu sei que nesses nossos dias, com os tablets da vida, celulares, que o celular não é mais um telefone, né? Celular é um computador. Computador poderoso, inclusive. Eu vejo a Generete, Bianca, pagando contas pelo celular, né? Tuc, 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 já cai na conta lá não sei de quem, né? Antigamente a gente ia para o banco, fazia transferência, demorava tipo 2 dias para cair na conta do outro lá no outro estado. Hoje em dia, em segundos, você paga alguém, manda dinheiro para alguém. E essa coisa tão boa, facilitando a nossa vida, acaba não facilitando a meditação, a leitura. Eu ainda, para mim, livro, eu tenho que pegar o livro, eu vou nas livrarias por aí, eu abro o livro, primeiro eu vejo o índice, quando não está classificado, né? Daí eu vejo o índice, interessantes, né? Olha só. Daí eu abro o livro e cheiro. Você faz também, é? Você é viciado em cheirar livro, é? Pensei que era só eu, né? Tem mais doido do que eu por aí, né? Então eu dou aquela cheirada no livro, né? Deu o cheiro e dou uma olhada assim, ver se alguém está vendo, né? Não é? Que papelão cheirar livro, né? Mas não tem jeito. Então essas facilidades da informática hoje, com certeza, está nos tirando o tempo do livro. Está nos tirando o tempo do livro. Certa ocasião, um marido marcou comigo e daí reclamou da mulher durante uns 15 minutos. Estou ficando já sem fôlego. Reclamou da mulher assim uns 15 minutos. Daí deixei ele falar à vontade. Falei: companheiro, isso era lá pelo meio do ano, junho, julho. Daí ele falou. Eu olhei bem para ele. Está acima de 120. Olhei para ele. Meu irmão, me diga uma coisa. Quantos livros você leu de janeiro até agora? Ele olhou assim para mim, deu aquele sorriso, né? Tipo assim: o senhor me pegou agora, né? Ah, pastor, o senhor sabe que eu não gosto de ler. Eu li nenhum livro até agora. E como ele é muito amigo, lógico, uma pessoa que não seja tão amiga, eu trato com uma educação um pouco, né? Mas se é amigo, eu meio que bagunço com a pessoa. Quer dizer que você continua o mesmo marido abestado de janeiro? Se o senhor está dizendo, então né? Mas é isso, não é, irmãos? Será que 6 meses de vida, 1 ano de vida, sem ter lido um livro, o que é que muda? A mensagem do pastor Domingo não conta muito, tá? Apesar que tem um boletim, mas mesmo assim não conta muito. Porque
Eu já estou falando há quanto tempo? Se deixar, eu vou até meia-noite. Mesmo com o cardíaco aqui. Pode falar mais meia hora? Você está brincando, 20 minutos. Falo nada. Vamos lá. Então, se a gente não abrir um livro, gente, para aprender uma coisa nova, e digo mais, se vocês forem ao meu gabinete e dar uma olhada nos meus livros, tem muitos livros não evangélicos, muitos. Porque bom livro não significa, tem que ser escrito por um pastor. Bom livro é bom livro. Tantas áreas que nós podemos crescer na vida lendo um livro, nos desperta para fazer alguma coisa diferente. E às vezes a gente lê um livro de 200 páginas e um parágrafo, meia dúzia de linhas num parágrafo, pá, te pega. E aquele parágrafo vale o livro, te pegou, te mostra caminho, te mostra uma coisa nova que você não tinha percebido. Então vale a pena, irmãos. Eu sei que livro é caro, eu sei, livro no Brasil é caro, mas vale a pena, não é verdade? Quanto se gasta de rancho por cada mês? O rancho, quanto custa para manter o físico? E a alma? E o intelecto não merece ser alimentado? Amém? Então é isso. E lembrando o último texto que lemos, os meus pensamentos, é Deus, tá, gente? É o profeta Isaías, mas é Deus. O fôlego está acabando. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E agora? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A gente vai teimar com Deus até quando? Vai perturbar? Não, eu não acho a palavra. Mas enfim, a gente vai abusar de Deus até quando? Achando que Deus é amor. Achando que Deus é amor. Não estou afirmando que não é, mas achando que Deus é só amor. Não, outra coisa que eu estou chateado nesses dias. Hoje em dia os crentes não pecam mais, eles erram. Não pecam, não ofendem Deus, eles erram. E Deus é tão mansinho, tão jeitosinho, né? Uma frase que me ofende e deve ofender a Deus: Deus é brasileiro. Mas que idiotice, outra bobagem sem tamanho. Pastores famosos afirmam isso. O Brasil é do Senhor Jesus. Esse povo não lê Bíblia, não. O que Jesus disse desse mundo? E num contexto muito interessante, no contexto do povo de Israel. Eu acho que foi em Jerusalém que ele disse isso, ou em alguma cidade próxima. Ele disse: o mundo jaz no maligno. Deve esses pastores de autoajuda dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus, vá catar coquinho, né? Aqui nem tem coquinho, né? É uma frutinha bonitinha, docinha que tem lá na minha terra. Vai catar coquinho. A árvore é alta, dá cacho grande e cai na grama, né? Puf! A gente junta aí e mastiga aquela carnezinha. Tem esse pessoal que vai catar o coquinho. Brasil do Senhor Jesus, desse jeito. Daí o Senado é do Senhor Jesus, não é? Daí a Câmara dos Deputados é do Senhor Jesus. Isso aí, olha, Deus é muito, como diria minha mãe, Deus é muito paciencioso, né? Se eu fosse Deus, ainda bem que não sou, né? Muito bem. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tem que ser teólogo para entender isso aqui? Tem que estudar 4, 5 anos
doutorado, mestrado, para entender isso aqui? Não. Está muito claro que Deus tem coisa melhor para os seus filhos. Deus tem coisa melhor para o pecador no mundo, que é a salvação em Cristo. E em Cristo, Deus tem coisa melhor do que a igreja como um todo está vivendo. Vamos orar? Alguém quer orar aqui? Alguém venha. Alguém venha. Venha, Niberlan. Não, pode aqui na frente mesmo. A câmera pega. E os meus irmãos lá na live, lá na sua casa, que me aguentaram até essas horas, é que faz tempo que eu não prego, né? Se deixar, eu falo até meia-noite aqui. Pastor Neuberlan está orando não dá para cantar mais, né? Dá para cantar? Eu quero cantar. Eu quero cantar. Então vamos cantar e depois a gente ora. É o seguinte, se o meu fôlego acabar, chego aqui. Se eu ficar em pé, a câmera ainda me pega? Não pega. É melhor sentar mesmo. Então eu vou ali. Bem devagar. Quer ajuda? Consegui. Vamos cantar aquele. A gente vai errar a letra, mas tudo bem. É que a nossa igreja é moderna, tem defeitos especiais. Como é que é mesmo? A mão de Deus. Bem animado. Eu vejo nas estrelas a mão de Deus no riso da criança, a mão de Deus na minha esperança, a mão de Deus em todo o infinito. a mão de Deus Eu vejo nesta igreja a mão de Deus no meio dos irmãos, a mão de Deus em nossa redenção, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus nas plantas e nas flores, a mão de Deus nos pássaros cantores, a mão de Deus na imensidão do mar, a mão de Deus, a mão de Deus na Bíblia sagrada, a mão de Deus na minha alma cansada, a mão de Deus no tudo e no nada, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo nas estrelas a mão de Deus no riso da dos criança, irmãos, a mão de Deus em nossa redenção, a mão de Deus em todo o infinito, a mão de Deus eu vejo nesta igreja a mão de Deus no meio dos irmãos, a mão de Deus, em nossa redenção. a mão de Deus, Eu vejo a mão de Deus nas plantas e nas flores, a mão de Deus, nos pássaros cantores, a mão de Deus, na imensidão do mar, a mão de Deus, a mão de Deus, na Bíblia sagrada, a mão de Deus, na minha alma cansada, a mão de Deus,